Estou feliz de estar aqui novamente. Tá calorzinho aí? Obrigada, Marta. Deus abençoe. Toma uma água. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Eu me sinto honrada de poder mais uma vez estar servindo a vida de vocês. E é um tanto quanto interessante quando tem retiros espirituais, que nós sabemos que o povo vem cheio, né? Eu falo, Jesus, o povo já está tudo cheio. Será que dá para encher mais um tiquinho? Claro que dá, sempre dá. Sempre dá para encher mais, sempre tem mais do Senhor. Amém? Então eu convido você em nome de Jesus, sem demoras, para estarmos abrindo na palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11, e nós vamos passar a ler o versículo de número 24. Eu louvo a Deus porque Deus confirma a palavra, e confirmou através do pastor, na abertura deste culto, quando ele citou a respeito de Paulo. E eu louvo a Deus por isso, é uma confirmação para nós, amém? Passamos a ler em nome de Jesus. A leitura será um tanto quanto um pouquinho extensa, mas é necessária, amém? Passo a ler a partir do versículo de número 24. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de número 24 em diante, diz assim: Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. Uma noite e um dia passei dentro de um abismo. Em vigias de noite muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos na minha nação, em perigos entre os gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga e em vigílias muitas vezes, com fome e sede muitas vezes, em jejum muitas vezes, tive frio, estive nu muitas vezes. Além de todas essas coisas exteriores, me oprimia cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem que enfraqueça, que eu também não possa me enfraquecer? Quem se escandalize, que eu não possa me abrasar? Se convém gloriar-me, gloriarei a respeito da minha fraqueza. O Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governante mandou que guardas ficassem à porta da cidade para me prender. E eu fui descido num cesto por uma janela pela muralha, e assim escapei das suas mãos. Em verdade que não convém, capítulo 12, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo, se não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei desse tal homem, se dentro do corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que o homem não convém falar. Disso sim me gloriarei, mas a mim mesmo não me glorio, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar nisso, serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para lá, para que ninguém cuide de mim mesmo e me vangloriar acerca do que me ouvem. E para que me exaltasse, para que não me exaltasse pelas excelentes revelações que recebi, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me bater na face, para não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para tirar-se de mim. E ele disse: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou... Eu acho que você não está forte, não. Quando estou fraco,
melhorou. Aleluia, nós te rendemos graças, Senhor. A Ti seja toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Espírito Santo, continue agindo no meio da sua igreja, fala conosco, fala aos nossos corações, porque nós precisamos, nós necessitamos do Senhor. Pai, nós queremos declarar, Pai, que neste ambiente agora se torne um ambiente fértil, Pai, para as suas palavras, e que inimigo nenhum consiga barrar aquilo que o Senhor tem, Pai, para fazer sobre as nossas vidas, porque agindo o Senhor ninguém pode impedir, liberando decretos ninguém pode mudar, Pai, e assim nós declaramos e cremos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, eu quero de fato compartilhar com você algo que o Senhor ministrou no meu coração, e eu acredito que nós não podemos fugir daquilo que o Senhor nos diz acerca desses tempos. A igreja, durante todas as eras da igreja, ela vive períodos, ciclos, assim é a nossa vida também, e nós entramos num ciclo de igreja um tanto quanto delicado, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de dizer que é tudo cumprimento da palavra do Senhor. Quando nós olhamos para todo o cenário do mundo, inclusive hoje fizeram uma passeata, né, em favor do Brasil, quando nós olhamos para tudo que está acontecendo no mundo, nas nações, os poderes, as notícias que têm chegado, os governos que têm se levantado, os rumores de guerra, rumores de novas doenças, tudo isso aponta para o fim das coisas, tudo isso aponta para o Apocalipse, tudo isso aponta para aquilo que Deus já havia nos alertado que nós enfrentaríamos. Tem pessoas que acham que não vão passar pela grande tribulação, mas eu sinto te dizer, eu tenho completamente, quase 100% de certeza, isso é uma opinião própria minha, não se julgue necessário que você acate para você, mas nós vamos pegar um bocado de coisa. Por que que eu tenho essa convicção dentro do meu coração? Porque a igreja, ela precisa ainda ser muito lapidada e muito amadurecida, para que então ela esteja alinhada para casar com o noivo que vai vir buscar ela. É um casamento que vai acontecer, o noivo virá buscar a sua noiva, e uma igreja amadurecida vai entrar, uma igreja que é nécia não vai entrar. Quando nós olhamos para as 10 virgens, a palavra do Senhor vem dizer que elas estavam preparadas para um casamento, 5 delas tinham ali azeite de sobra, e as outras 5 tinham azeite também, mas não tinham reserva. E é interessante que quando elas estão saindo ao encontro do noivo, o noivo demora a chegar, e nessa demora, a palavra de Deus diz que as 10 dormem. Ou seja, eu entendo que não há erro em dormir, mas há erro em dormir e não ter reserva quando acordar, porque quando elas acordam, só entra quem tem reserva, e quem não tem, não entra. Então eu não acho errado a igreja achar que Jesus não vai vir agora, porque afinal de contas ninguém sabe quando ele virá. Mas é muito triste olhar para o cenário que nós estamos vivendo, porque enquanto Jesus não chega, nós estamos se perdendo nesse caminho, nós estamos desviando o nosso foco. E quando eu digo nós, é porque nós precisamos se incluir no corpo, afinal de contas quem é o cabeça é só Cristo, o resto é tudo corpo. Então, se essa igreja não tem feito isso, mas a igreja de A e de B e de C tem feito, nós estamos enxertados no corpo do mesmo jeito. Afinal de contas, a palavra do Senhor vem dizer que se um membro padece, todos padecemos. Já bateu o dedinho na quina de alguma coisa na tua casa? Parece que dói o corpo inteiro? É só o dedinho que você bateu, parece que você amputou a perna. Porque um membro faz parte de todo o corpo. Então nós precisamos entender que se tem coisas desajustadas no corpo de Cristo, nós precisamos nos incluir nisso, para fazer algo em relação a isso e ajudar essa parte doente do corpo. Afinal de contas, corpo cura corpo. Está doente, você vai lá, toma uma vacina nos glúteos. Às vezes a doença que você tem é uma gripe, e a gripe congestiona a sua face. Não tem nexo na nossa lógica humana falar por que ele não dá injeção na cara. O que tem que dar na parte que está boa para ficar doendo de novo, do mesmo jeito. Não é assim? E quando você toma aquela que é, meu Deus, aquela parece que é de Satanás, aquela que você sai arrastando tudo assim. Isso, credo, até o nome assusta, misericórdia. Eu já tomei 2 daquela, quase saí aleijada do médico. Aí eu falo, moço,
moço, a dor é na coluna, não tem nada a ver aqui embaixo, agora eu já não ando, já não mexo agora tem que alguém me carregar. Porque eu estou querendo te dizer que corpo cura corpo. Então, se existe uma parte doente do corpo, é necessário que a parte que está saudável, sadia, lúcida, desperte a parte doente, auxilie a parte doente, traga ela de novo para a reconstrução do corpo, para enxertar de novo o sangue da cabeça. Ei! Quando você tem uma unha encravada, você não vai lá e pede para amputar o seu dedo. É loucura isso. Você trata a unha. Quando tem uma parte do corpo doente, nós precisamos, se nós estamos com uma parte sadia, ajudar essa parte a entender como se curar, em que ponto eles se perderam. E é isso que eu quero tratar conosco nessa noite. Mediante a tudo que está acontecendo, tudo aponta para o fim das coisas. E quer queira ou não, quer acredite ou não, vai acontecer. Tudo que está escrito vai acontecer, grande parte já está acontecendo. E o nosso papel é o quê, Juliana? Meu Jesus e o seu Jesus falou assim: permanecei firme até o fim. Ele usou a palavra permanecer porque ele sabe que é difícil. Ele usou a palavra permanecer porque ele sabe o quanto nós somos vulneráveis a sair do caminho que ele nos apontou. O quanto nós somos levados por muitos ventos às vezes. O quanto basta uma coisinha a gente já quer largar a mão das coisas. Mediante ao texto que eu li, se você prestou bem atenção, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta muito íntima, dizendo assim, viu, vou contar um pouquinho para vocês do que eu já enfrentei. Vocês viram o tamanho da lista que ele escreveu? E agora eu pergunto para você, vocês passaram alguma coisa disso aqui? Pelo menos eu não. E acredito que vocês também não. O ponto que eu quero chegar nessa noite é, por que então você quer parar? Por que então você quer desistir? Por que então você não quer permanecer? Por que então você acha que Jesus te deve algo que te faça com que você queira sair do corpo, queira de estar com Ele, pelo simples fato das coisas que você está enfrentando nessa terra? Nós precisamos começar a entender que o nosso amado Cristo, Ele não te ofereceu uma vida boa aqui não. Pelo contrário, Ele te avisou ainda, dizendo, no mundo tereis aflições, mas criem um ânimo nos seus corações, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está te dando a garantia de que apesar das coisas ruins aqui acontecerem, se você estiver com Ele, você passa. Isaías vem dizer, quando passares pelas águas, quando? Ei, nós precisamos interpretar o texto bíblico. Quando? Ele está dizendo, você vai passar. Então, quando você passar pelas águas, calma. Se você estiver comigo, você passa. Quando passares pelo fogo, calma. Ele não vai te queimar, se você estiver comigo, você passa. Então nós precisamos entender que o cenário aponta para o fim da igreja, mas o fim da igreja que está com Cristo é vitória, não é derrota. O fim da igreja que está com Cristo, leia Apocalipse, é uma vitória gloriosa. Só que é o fim da igreja que está com Cristo e em Cristo. E nós vemos então o nosso apóstolo Paulo aqui começar a escrever acerca de algumas coisas que ele enfrentou, quando ele tentava apenas pregar o evangelho. E nós vemos que esse cara, ele enfrentou muitas coisas que eu acredito que se nós tivéssemos enfrentados pelo menos uma coisinha aqui, a gente já teria parado. Uma das coisas que eu acho pesada, pelo menos ao meu ver, ele diz que ele já enfrentou um apedrejamento. E eu não sei se você já estudou a história de como eles apedrejavam as pessoas na época, assim como foi com Estevão, ao ponto de matá-lo. Então, o que leva um homem passar por tudo isso e permanecer até o fim? O que leva um homem passar por tudo isso e não desistir de continuar pregando o evangelho? O que leva o apóstolo Paulo a querer continuar e ainda ter um espinho na carne, para ele não se vangloriar e continuar? Quando nós olhamos para a conversão de Paulo, quando ele era Saulo, nós vemos que a palavra do Senhor vem dizer que ele estava saindo de Damasco, indo a caminho de Damasco, para estar fazendo o que ele mais sabia fazer, perseguir os cristãos, perseguir o povo. E nesse caminho, ele tem um encontro com o nosso amado mestre.
Alguns estudiosos dizem que Cristo já tinha assuntado os céus fazia 30 anos nessa época. Então nós vemos agora o próprio Cristo trazendo um aparecimento ali na face de Paulo. Paulo cai do cavalo, todo mundo fica atormentado, não sabe o que acontece, não sabe o que aconteceu. Quem você está perseguindo, Paulo? O que você está fazendo, Paulo? Está me perseguindo por quê? E ele fala, quem que é o Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu me persegues. Então nós sabemos que nessa passagem, Paulo se retira cego, e ele entra num lugar, numa cidade, e fica lá 3 dias sem comer e sem beber nada. Ele teve um encontro com Cristo, e ele entrou num jejum. Se você prestar atenção, é como se Paulo tivesse tido um impacto tão grande com Cristo, que ele tivesse agora que entender o que aconteceu com ele. Então é por isso que ele se retira. Sabe qual é o erro da igreja? É só ouvir. Às vezes eu falo para Deus, Deus, eu não sei mais o que pregar. Eu não sei mais o que pregar. Eu não sei se você já se sentiu assim, pastor. Às vezes eu falo, meu Deus, eu não sei mais o que pregar, eu não sei. Porque tem tantas pregações, tem tantas palavras que já foram liberadas, tem tantas direções, tantas respostas que já foram liberadas para a igreja, só que a igreja não está correspondendo a isso. Então passa a ser um discurso, passa a ser algo que a pessoa ouve, apenas ouve. Sabe uma esponja de cozinha? Quando está encharcada de água, ela parece muito cheia, mas você pega pela pontinha assim, segura um pouquinho, o que acontece com ela? Toda a água sai. É isso que tem acontecido nos cultos. As pessoas vêm como uma esponja seca, sai carregado, encharcado da glória, encharcado da resposta, da direção. Só que ao passar da semana vai se esvaziando. Por quê? Porque ele não entra no quarto, ele não tira tempo com o mestre para entender o que foi dito, para entender o que foi falado e para gerar algo dentro dele que vai fazer com que ele crie reservas, vai fazer com que ele crie convicções, vai fazer com que ele crie ali certezas inabaláveis ao ponto de qualquer coisa que vier sobre a vida dele, ele não larga Cristo, ele continua. A palavra do Senhor vem nos dizer sobre a casa na rocha e a casa na areia. Todo mundo conhece essa passagem. E nós precisamos observar 2 coisas. Essas 2 casas, elas sofrem ataques. Não é só quem está na rocha, não é só quem está na areia. As 2 casas sofrem os mesmos ataques. Os ventos fortes, os raios, as penhas, o mar, tudo. Só que quem fica de pé? Quem está sobre a rocha. Porque a rocha fala de fundamento. Quando está falando uma analogia, quando Jesus fala dessa analogia das casas sendo construídas, ele está falando qual é o fundamento que você está estabelecendo no teu relacionamento comigo. É um relacionamento vulnerável, de areia movediça? Qualquer coisinha afunda, qualquer coisinha para, qualquer coisinha não quer mais, qualquer coisinha se fecha, qualquer coisinha não quer mais ajudar, não quer mais orar, não quer mais fazer mais nada? Ou o seu relacionamento que está sendo pautado em mim está criando literalmente convicções, ao ponto de independente de quando vem tempestade, mar e tudo aquilo, você permanece. Nós estamos vivendo a geração mais fraca do Evangelho, ao meu ver. É uma geração muito entretida e pouco envolvida. É uma geração muito entretida e pouco quebrantada. Muito entretida, muito sábia aos olhos deles, mas de pouco quebrantamento e arrependimento. Muito se fala em avivamento, pouco se fala em arrependimento e perdão, em arrependimento de pecados, em arrependimento da nossa própria vida. O avivamento que nós estamos esperando, ele não vai vir no coletivo, ele vai começar no individual. Eu conheço pessoas que já estão vivendo no avivamento, que vivem no avivamento 24 horas por dia, que vivem no avivamento todos os dias, porque são pessoas que comem e bebem dele todos os dias. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo tudo que ele passou, e mesmo assim nada parou esse homem. Por quê? Porque ele criou uma convicção ao ter um encontro com Cristo. Ele só não teve um encontro, não foi só um acampamento, não foi só um retiro, não foi só um culto, não foi só não foi só um evento pago, não foi só isso. Ele pegou aquele encontro
E ele levou para o secreto e começou a gerar coisas maiores dentro dele. O que você ouve nos altares, seja aqui ou seja em qualquer lugar, é necessário você querer gerar algo dentro de você. Nós precisamos lembrar de Pedro. Pedro batia no peito e falava: mestre, ninguém vai te matar. Se necessário eu vou morrer contigo, eu sou o cara. E Jesus olhava para ele e falava: Pedro, sua casa ainda está na areia, meu filho. Na hora que o trem apertar, você vai ser o primeiro a me negar. Na hora que você vê que o negócio é sério, você vai ser o primeiro a fugir de medo. Mas quando você se converter, preste atenção no texto. O próprio Jesus fala para um discípulo dele que anda com ele lado a lado: mas quando você se converter, apacenta minhas ovelhas, eu tenho algo para você. E nós sabemos o que acontece com Pedro. Realmente ele nega. Realmente tudo aquilo acontece. E ele volta para onde? Para pescar. Porque uma pessoa vulnerável acha que Deus é obrigado a mudar toda a vida dela, acha que Deus é obrigado a fazer algo por ela, quando a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho não é mudar a nossa vida, é chamar a gente para estar com Ele. A proposta do Evangelho não é trabalhar para Ele, é estar com Ele antes de tudo. O trabalho te encontra, o propósito te encontra. Quando você cria um relacionamento com Cristo, Ele vai te dando direções do que você deve fazer. Nós vemos então Pedro voltando para as velhas práticas, porque a casa que ele tinha construído até ali era na areia, porque veio uma grande decepção. Em vez de ele continuar, pedir perdão, se arrepender e continuar a ir para cima, não, ele voltou. E é isso que tem acontecido com muitos hoje. Vir para Cristo é a coisa mais maravilhosa que tem, mas começa a dar uma apertadinha na sua vida. A primeira pessoa que você pensa em parar, a primeira pessoa que você pensa em questionar, a primeira pessoa que você pensa em apertar para requerer algo é Ele. Quando na verdade Ele não deve nada para nós, igreja. Nada. Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Então Paulo, ele construiu uma convicção tão profunda, uma intimidade tão plena, ao ponto dele suportar qualquer coisa e querer continuar firme até o fim. Nós precisamos ressaltar que ele também foi o cara que disse: ei, é que uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficaram lá para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio que me está proposto. Eu sei para onde eu estou indo, meu irmão. É como se ele estivesse falando assim: não me importa o que eu passei, o que fizeram para mim, o que aconteceu comigo, eu continuo olhando para ele, eu não olho para as pessoas. Eu não olho para, ai, o irmão não falou comigo, ai, eu vou parar de ir na igreja, fulano não gosta de mim, ciclano não sei o quê. Chega de ser meninos. Nós precisamos parar de ser meninos na fé. Por que, Juliana, é necessário? É muito necessário. Essa semana que passou, até a pastora viu lá e curtiu, os nossos irmãos lá em Moçambique estão sendo entrados as elites lá, as gangues que idolatram Alá, o Deus deles, e eles chamam o pastor e toda a igreja e falam assim: se você negar, a gente salva você. Você sabe o resultado? O pastor não nega. Quem tem intimidade sabe para onde vai. Mas, meu irmão, pensa aí se fosse você. Seja sincero com você, não precisa falar para mim. Você teria capacidade de falar: pode tirar, tira agora, que ao abrir dos olhos eu sei quem eu vou ver. Ao abrir dos olhos eu vou estar face a face com o meu mestre. Então apressa logo esse encontro que eu esperei a minha vida inteira. Agora coloca na balança, se uma pessoa não vai muito com a sua cara e isso é o suficiente para te fazer parar de vir para a igreja, parar de fazer alguma obra social, parar de se envolver com o corpo de Cristo, você acha que você dá conta dos últimos dias? Você acha que você dá conta dos últimos dias? De pessoas invadirem a sua casa e te obrigarem a dar a Bíblia, todas as Bíblias que você tem na sua casa, senão você é sujeito a algumas penalidades? Isso vai acontecer? Claro, tem projetos de lei aí, você precisa como igreja estar envolvido no meio da política de informação. Você precisa ter informação sobre o que está acontecendo no mundo.
Nós sabemos várias coisas acontecendo, a Agenda 2030, ninguém fala disso. A organização que os caras têm, há 50 anos atrás para cá, está tudo acontecendo, e é tudo manipulado por intermédio do poder que eles têm. E a igreja está no meio disso. Ou você acha que a igreja ainda não está sendo perseguida? Vai estudar, por favor. Nós já estamos sendo perseguidos. Já estão impondo leis de que tem coisas aqui. Tá filmando, Rafa? Tem coisas aqui que se eu falar eu posso ser processada. Se eu falar de pecados aqui, dar nome aos bois, eu posso ser processado hoje em dia. E qual é o crime? Falar a verdade. Qual é o crime? Defender o evangelho. Mas se para isso for necessário, amém, estamos aí. A gente prega lá dentro da igreja, da prisão, não tem nada, já abre uma igreja lá. Então, meu irmão, nós precisamos começar a despertar. E eu quero não confrontar apenas você, mas eu quero criar uma ferida no seu coração. Uma ferida de amor incondicional pelo Cristo. Eu quero convidar você a sair da igreja e entrar em Cristo. Porque tem gente que está na igreja e não está em Cristo. Tem gente que vem para o culto, mas não tem relacionamento com Ele. Tem gente que prega, que canta, que faz tudo. Eu não estou dizendo isso apenas para essa igreja, eu estou falando no global do Evangelho, na visão panorâmica sobre o povo cristão. Quem tem ouvidos, ouça. O fazer não pode substituir a minha relação íntima com o meu Cristo. Jesus visita Marta e Maria uma semana antes de ser morto, crucificado. E Marta lá está, na cultura judaica, ela está corretíssima, porque mulher tinha que fazer os alimentos sim, para servir o homem primeiro, e a mulher é a última a comer no judaísmo, na cultura deles. E ela estava lá fazendo para servir o mestre, não tinha nada de errado, culturalmente falando. Só que o nosso amado Cristo, ele é referência sobre tudo e todos, inclusive acima de qualquer cultura. E Maria entendeu isso, só que Marta não tinha pegado esse feeling ainda. E Maria estava lá aos pés de Cristo, ouvindo Ele. Marta vem, ô mestre, você não vai falar para ela me ajudar? Jesus repreende ela. Você não vê Jesus repreendendo, você vê apenas Jesus falando assim, Marta, você está muito atarefada, uma coisa só nesse momento é necessário. É como se Jesus estivesse falando assim, tem um momento certo de trabalho, Marta, mas nesse momento aqui agora, você precisa estar aqui, me ouvindo. Vai chegar o momento de fazer, mas nesse momento, Marta, é para você estar me ouvindo. Então Maria escolheu a melhor parte, eu não vou tirar ela daqui. Ela entendeu o recado, você ainda não. E nós vemos as igrejas de hoje em dia se envolvendo, fazendo, e faz um negócio, e faz outro, e faz evento, e faz não sei o quê, e faz. Só que a intimidade está ficando sempre por último. O Cristo está ficando sempre para depois. As igrejas estão fazendo mediante aos seus próprios quereres, sem consultar o dono da igreja. Tudo o que o apóstolo Paulo ia fazer, antes de fazer ele orava, e é impressionante ler as cartas de Paulo, que é muito interessante que ele queria ir para uma cidade, e ele ia orar e o Espírito Santo falava não, vamos para tal cidade, e ele falava assim, eu e o Espírito Santo, falando para os discípulos dele, eu e o Espírito Santo achamos por bem trocar de cidade, nós vamos para tal lugar. Olha a intimidade desse cara. Eu e o Espírito Santo achamos por bem, nós somos parceiros, nós que decidimos o trem, que nós decidimos para outro lugar. Estou tentando deixar um pouco mais leve para você, mas a mensagem para nós nessa noite é isso. A intimidade, ela gera a capacidade de você enfrentar isso que Paulo enfrentou. E não retroceder, não desanimar, não parar, prosseguindo, sempre prosseguindo. A intimidade, ela faz com que você não consiga desviar o seu olhar de Cristo. A intimidade te faz entender coisas quando é para ser feito e quando não é para ser feito, e de que jeito é para ser feito. Então, se envolver e fazer
não é garantia de céu. Pregar, fazer tudo isso que a gente faz, não nos garante salvação. O que me garante salvação é o quanto eu conheço o dono do céu. É o quanto eu conheço o dono da morada. É o quanto eu conheço o dono da casa. Afinal de contas, já falei isso e vou repetir, você não deixa um estranho entrar na sua casa, é impossível. Você deixa conhecidos. É como trabalhar numa empresa, você não conhece o dono da empresa. Às vezes você viu uma foto, você sabe quem é a família inteira, a história da empresa inteira, só que você não conhece, você nunca teve intimidade com esse homem, nunca tomou um café com ele. Ah, você conhece a empresa tal? Conhece o dono? Conhece nada. Você só viu e sabe quem é. Conhecer é diferente, você trabalha para ele, mas não sabe o que ele gosta, não sabe quem ele é. Então você pode estar trabalhando para Cristo sem estar com Cristo, isso é perigosíssimo. E isso é o que mais está acontecendo nos dias de hoje. Muitos projetos, muitas coisas acontecendo, muitos movimentos acontecendo, só que o nosso Cristo está sendo deixado de lado e não estão reconhecendo isso. A intimidade está sendo deixada de lado. A profundidade das Escrituras está sendo deixada de lado. As orações estão sendo deixadas de lado. O mover do Espírito no seu quarto está sendo deixado de lado. As pessoas conseguem ficar sentindo o poder de Deus na igreja, mas chega na sua casa e você não sente nada. Isso não é normal, meu irmão. Se você não consegue sentir a presença de Deus na sua casa, e só sente aqui, tem algo errado. Então é um momento de nós estarmos ficando atentos para aquilo que Deus está querendo de nós, e o que Deus quer de nós, é o que Ele sempre quis, desde Gênesis. Falar conosco, estar conosco, se relacionar conosco. Não tem outro caminho. Você já parou para pensar que nós estamos deixando de viver coisas extraordinárias, pelo simples fato de nós estarmos invertendo a ordem das coisas? Você já parou para pensar que você poderia estar vivendo coisas sobrenaturais em Cristo, se você parasse um pouco de fazer muita coisa que você faz em nome de Cristo? Você já parou para pensar que você poderia estar com dons muito mais elevados, se você estivesse buscando mais intimidade do que tarefas? Nós precisamos começar a ver isso. Nós vemos o cenário de Apocalipse, que é João escrevendo o fim das coisas. O homem que tinha plena intimidade com o Senhor, foi deixado exilado na ilha de Patmos para morrer. Só que no lugar de morte se torna um lugar de revelação, porque quem é íntimo não importa o lugar. Quem é íntimo recebe a revelação, é no banheiro, é tomando banho, é na cozinha, é limpando a casa. Quem é íntimo vai vindo assim, ó. Você está lá penteando o cabelo, você está colocando uma roupa e ele vai falando. Quem é íntimo não importa o lugar. Quem é íntimo, ele se manifesta a todo momento. E nós vemos que ele começa a escrever acerca das igrejas. E ele chega lá em Laodiceia, e eu sempre falo de Laodiceia porque esse é o tempo da era da igreja que nós estamos vivendo. Era quente, mas agora não é frio, é morno. Uma igreja muito fervorosa um dia, mas que agora foi se esfriando. E por que foi se esfriando, será? Porque está se envolvendo e não tendo intimidade. É um relacionamento sem aliança. É um relacionamento que não é casamento. É como se fosse um termo que eu posso usar para você entender, uma pessoa que quer ficar com alguém sem compromisso nenhum. Usufrui de tudo que Cristo é, pode ser e faz, mas não quer estar com Ele. Fala dele, mas não o ama de fato. O abraça, mas abraça para revirar os bolsos, procurando o que ele possa te dar. Não é o abraço de amor. É como uma criança que quando o pai chega, não abraça o pai porque ama o pai, mas abraça o pai procurando algo. O que você tem? O que você tem para me dar? Eu quero algo. Nós vemos então João escrever sobre Laodiceia. Ela era quente, agora ela está morna. E Deus ali está falando, ei, avisa eles que eles eram quentes um dia. E agora eles estão mornos. E eles estão pensando, vocês pensam, que são ricos, abastados e que não tem falta de nada, mas não sabes. Olha a mentalidade cauterizada de achar que está tudo certo, mas não sabes que é pobre, cega, miserável e nua.
Então eu recomendo que de mim, de quem? Do próprio Cristo, você compre ouro refinado no fogo, vestes limpas, colírio para que vejas. E daí ele termina a famosa frase, e eis que eu estou à porta. Quem está falando que está na porta? Jesus. E bato, e se você ouvir, não é só ouvir, está entendendo que tem que ter uma resposta? Se você ouvir e abrir a porta, então eu entrarei e cearei contigo. O que Jesus estava falando para aquela igreja? Não estava condenando aquela igreja, mas estava dizendo assim, vocês estão muito envolvidos, fazendo muita coisa legal, só que eu fui ficando de lado, e eu já estou aqui fora e ninguém está percebendo. Só que eu amo tanto vocês, eu entreguei minha vida por vocês, eu quero me casar com vocês, e eu estou na porta batendo. E se vocês ouvirem, não é só ouvir, vocês têm que abrir. É por isso que eu falo que aquilo que está sendo pregado, só vai ser mais uma pregação para você hoje. Se você não pegar isso que está sendo pregado, e não levar para o teu secreto, para a tua intimidade com Cristo, vai ser só mais uma pregação de milhões que você já ouviu talvez. Em 11 anos eu não sei nem quantas pregações eu já preguei. Por isso que tem vezes que eu estou preparando, eu falo, Deus, eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que falar. E Deus só continua batendo no meu coração dizendo, diga para eles se relacionarem comigo por amor e não por interesse. Diga a eles para estarem comigo e não com a minha obra. Diga a eles que antes do trabalho vem a intimidade. Diga a eles que eu os amo e eu quero estar com eles. Eu não quero o trabalho deles. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. É para estar com Ele. Gente, não tem outra vontade do Senhor. E nós vemos aqui Paulo falando um monte de coisa, e ele entra num período de glória, dizendo que ele teve uma experiência fenomenal, que ele foi arrebatado até os céus, o paraíso, e ele viu e ouviu coisas inefáveis que o homem não convém falar. Quando você está disposto a estar com Deus, a permanecer com Ele, independente do que acontece, do que falam, do que te apontam, do que isso, do que aquilo, meu irmão. Quando você tem um encontro verdadeiro, perene, profundo com o Senhor Jesus, quando você sabe quem Ele é, o que Ele fez e para onde você vai, quando você passa por provações, Deus eleva os níveis espirituais da sua vida, e Ele começa a te levar em lugares nele que você ainda não provou. Eu te garanto isso porque no livro de Apocalipse, você vai me ver falar muito de Apocalipse por aí, porque eu estou fascinada por esse livro de uns tempos para cá. Eu já era fascinada por ele, mas agora parece que é o tempo de pregá-lo. E nós vemos então no capítulo 4, que João, depois de receber todas aquelas revelações de tudo que ia acontecer, ele ouve a voz de Deus dizendo assim, agora sobe aqui. Você não entendeu? Eu vou deixar mais claro para você. Um homem que já está lotado até o tutano de revelações, experiências inefáveis, indescritíveis, inenarráveis, é convidado agora pela própria boca de Deus, dizendo, agora você acha que acabou, meu filho? Sobe aqui em cima que eu tenho muito mais para você, João. Isso daí não é nada, sobe aqui porque agora eu hei de mostrar o que há de acontecer depois de todas essas coisas. Ah, mas era João. Não, é eu e você também podemos chegar lá. Existe um lugar em Deus que Ele deseja dar o acesso para a sua igreja. Ele deseja que nós cheguemos nesse grau de profundidade, de intimidade com Ele. Você acha que Deus não usa profeta ainda para anunciar as coisas que Ele vai fazer? Não. Não pensa assim, igreja. Ah, mas tem tanto profeta, né? Que não é profeta? Sim. Nosso Jesus também avisou. Nos últimos dias, muitos falsos profetas vão ter. E é interessante que ele não fala falsos pastores, ele fala falsos profetas, sabe por quê? O profeta tem um papel muito importante. O profeta, ele diz a respeito do passado, do que está acontecendo e do que virá. E um profeta que dá uma direção errada para um rebanho, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não estou aqui colocando medo em vocês. Eu estou aqui trazendo para vocês uma visão de um futuro próximo. Que a igreja vai passar. E aqueles que estiverem verdadeiramente em Cristo, vão passar, vão suportar, vão vencer.
mas é necessário criar convicções dentro de si. E ele fala dessas visões inefáveis que ele teve, e é interessante que ele não se vangloria nisso. E o que mais acontece nos dias de hoje? Uma pessoa é curada por fulano, nossa, começa a deusificar. Meu irmão, com todo respeito, para que ficar gravando uma pessoa que está sendo curada naquele momento? Para quê? Para quê? Para mídia? Para faminha? Quem tem que aparecer é Cristo, meu irmão. Ele tem que aparecer e permanecer ali, ó, exaltado, glorificado, é Ele. Sabe por que eu não sou muito reconhecida ainda? Não é reconhecida, conhecida que diz, não sei, reconhecida não, reconhecida eu sou lá no céu. Conhecida muito por pregar, porque eu não gravo o que Deus faz através da minha vida. Porque não tem necessidade, assim como vocês também foram usados, não tem necessidade. Porque é Cristo quem faz. Ei, se eu morrer aqui agora, cair esticado aqui, Deus levanta outro para pregar. Não é nada nosso, não somos nós. Não tem nada que nos caiba, não há nada de nós. É tudo dele, ele diz, sem mim nada podeis fazer, ou seja, nem respirar, nem a corda da cama. Então nós precisamos entender que Paulo não se vangloriava, apesar de ele ter chegado nos lugares aonde muitos ainda não chegaram, e não chegaram porque não querem, porque está acessível para nós. O véu foi rasgado, a igreja continua aberta, os céus. Os céus não foi costurado o véu. Está lá 24 horas para as suas vidas. E ele fala, se eu for me gloriar, vou me gloriar nas coisas que eu passei, suportei e permaneci por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Não tem outra vontade de Deus Pai. Não tem outro plano, não tem um plano B dos céus para nós. Nunca teve plano B. Sempre foi o plano A. E qual era o plano A? Adão e Eva no paraíso, e Deus descia para falar com eles, para se relacionar com eles. Isso não foi mudado. Deus, ele altera rotas, mas não o destino. Quando Deus lança uma palavra, isso serve para você também, que talvez recebeu uma profecia de alguma coisa que Deus ia fazer, e que você sabe que é Deus que te falou mesmo, e ainda não está vivendo isso. O que eu tenho para te dizer é que o destino está certo, está traçado. Só que a rota, Deus vai mudando mediante ao seu comportamento, a sua obediência. A rota da humanidade era a mesma de Gênesis. O fim de Apocalipse é a mesma de Gênesis. Qual que era o começo? Estar com Deus, no lugar onde Ele preparou para a sua criação, se relacionar com Ele. Qual é o fim de Apocalipse? A igreja é arrebatada e levada para onde? Para um lugar em Deus, onde Ele preparou para a igreja. Só que nesse meio tempo, Ele teve que mudar as rotas. Por quê? Porque a gente tira os olhos dEle muito fácil, a gente desanima muito fácil, a gente quer parar por pouca coisa, nós não criamos convicções verdadeiras dentro de nós ainda, certezas inabaláveis. E Deus quer dar um basta nisso. O Senhor quer que a sua igreja realmente seja uma igreja que o ame. O ame tendo, o ame não tendo. Tendo muito ou tendo pouco. Quando Paulo diz, posso todas as coisas em Deus que me fortalece, leia os capítulos anteriores, leia os versículos anteriores. Ele diz, é porque eu sei ter ou não ter, se ter falta, já tive fome, passei um perrengue e continuei com Cristo. A questão é, onde está de fato o teu relacionamento com Deus, está pautado no quê? Eu quero que você saia daqui em nome de Jesus constrangido. Eu quero que o teu coração seja ferido de amor pelos céus. Porque quem ama está disposto a fazer tudo.
Uma mãe que ama o seu filho, ela é capaz de dar a própria vida pelo filho. Um pai que ama o seu filho, ele é capaz de dar a sua vida pelo filho. Será que você é capaz de permanecer firme até o fim? Independente do que aconteça, independente do que falem, independente do que critiquem, independente de qualquer coisa, eu não sei, mas Deus está falando com alguém que está pensando a desistir. Eu vou largar a mão, vai largar a mão do quê? Me diz. É muito difícil, é difícil o quê? A sua vida? E você acha que largando aquele que pode solucionar os seus problemas vai ficar mais fácil? Você acha que largando aquele que é o dono de todas as coisas vai deixar mais fácil? Ei, não tem saída. Não tem saída. Ou é ele. Ou nós nos entregamos, ou nós nos lançamos nele, ou não tem para onde ir. Naquele grande dia, não vai entrar quem prega bem, quem canta bem, não. Naquele grande dia vai entrar quem o conhece. Ele vai olhar e vai dizer assim: você eu conheço, pode entrar, benditos do meu Pai. Então, por favor, para de se comparar com pessoas. Para de achar que você tem que fazer algo para Deus. Não, você não tem que fazer nada para Deus. Você tem que estar com Ele. Apenas isso. Só que estar é estar mesmo. A noiva, ela é apaixonada, ela não vê a hora de casar. A noiva, ela é amadurecida, ela sabe para quem está se entregando. Ela sabe para onde vai. Ela se programa para aquilo, ela se prepara para aquilo. Não tem casamento com noiva que não tem preparação, que não tem amadurecimento e que não quer casar, só quer se relacionar. A igreja brasileira precisa parar de ser amante de Cristo. Só está com Ele nos cultos. Só fala que ama Ele nos cultos, só beija Ele nos cultos, só abraça Ele nos cultos. Mas durante sua semana inteira não fala com Ele, não abraça Ele, não beija Ele, não diz que o ama. Isso é amante, isso não é noiva. Isso não é um casamento, isso não é uma aliança. Isso é alguém que se relaciona por interesse, por satisfação própria. Vamos fazer tal coisa. Amém. Qual é o propósito? Só encher a igreja. Naquele grande dia nós vamos ter grandes surpresas nos céus, irmãos. Você pode apostar que a gente vai ter muita surpresa. Às vezes nós julgamos igrejas pequenas, igrejas pequenininhas, que ainda tocam os hinos da harpa, que a banda tudo desregulado, ninguém sabe para onde vai, um está no tom ré, outro está no dó, outro está no lá. Aqueles senhorzinhos, aquelas senhorinhas, que canta tudo fora do tom. Mas eu vou te dizer, eu sinto falta disso. Porque a glória vinha. A glória vinha no ambiente, e a gente saía mexido dos cultos. A gente ia embora para nossa casa e falava: meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro? Tem algo aqui dentro mudando. Mas hoje não. Hoje parece que estamos sendo anestesiados por uma mentalidade. E a palavra do Senhor nos alertou disso, falou naqueles últimos dias: a rainha dos ares cegará o entendimento da igreja, para que os escolhidos também possam ser enganados. Existe uma atmosfera agindo sobre a mentalidade da igreja brasileira, e ela precisa despertar. Ela precisa despertar, porque o noivo está na porta batendo, dizendo: eu amo tanto vocês, e eu quero voltar aí para dentro, eu quero ser o noivo de vocês. Assim como Paulo suportou, vocês podem suportar. Assim como ele teve, experiências inefáveis, indescritíveis, vocês podem chegar neste lugar também. O convite de Deus para nós nessa noite, igreja, vamos logo ser íntimos. Vamos logo se lançar aos pés dele e ficar lá, até que ele nos diga algo. E eu vou te dizer uma coisa: tem dias que você vai orar que você não vai sentir nada mesmo. Tem dias que você vai orar que ele não vai falar nada para você mesmo. Mas a ideia não é ouvir, não é falar, a ideia é estar. Uma aliança, um casamento, você não fala. Tem dia, principalmente a mulher, que a mulher não quer falar muito. Ela quer ficar na dela. O homem, então, tem homens que ficam muito mais na dele.
mas não deixa de ser uma aliança. Então vai ter dias que você vai orar que nada vai acontecer, mas tem dias que Ele resolve te pegar de surpresa, e você está lá lavando louça, que você vai ter que parar de lavar louça, dobrar os seus joelhos e começar a chorar aos pés de Cristo. Às vezes você vai estar indo dirigir para o seu trabalho, e a glória de Deus vai te invadir para querer falar algo para você. Você vai ter que, Senhor, faz de novo. Você vai ter que encostar o carro no acostamento, porque a glória vai ser tão grande, a presença é tão grande. Ei, a igreja tem algo que ninguém tem. Nós temos algo que ninguém tem. Nós temos a glória, a capacidade de carregar a presença, carregar o Espírito. Ei, é o Espírito de Deus. Não é qualquer Espírito. É o Espírito Santo de Deus, que foi deixado para isso. Ele foi deixado aqui com um objetivo. Qual é o objetivo? Estar 24 horas do seu dia com você. Não é 5 minutos, não é 10 minutos, é 24 horas do seu dia. E daí você não vai ter mais nada que te pare. Quando você criar intimidade com o Senhor, você não vai ter nada que te pare. A enfermidade não vai te parar, porque a intimidade te cura. As portas fechadas não te prejudicam, porque a intimidade abre portas novas. Quando você anda com aquele que é dono de todas as coisas, você está entendendo que não tem barreira? Você precisa começar a entender, quando você anda com aquele que é o dono de tudo e de todas as coisas, está faltando hoje, mas daqui 10 minutos Ele pode prover. Ei, está fechado agora, mas amanhã Ele pode abrir 3 opções para você. Você precisa entender uma coisa: chega de raso, chega de ir no mar gigantesco e molhar só os pés. Ei, Ele quer que você mergulhe. Vai para o fundo, igreja. Sai do raso, igreja. Vai nele, mergulha nele. Tem coisas inefáveis que Ele deseja que você viva nessa terra. Tem coisas que Ele só vai destravar com você na intimidade. Não é em culto, não é ouvindo alguém, é ouvindo Ele. Não é falando com o teu amigo, é falando com Ele. Certa feita, Jesus estava pregando à beira da margem. Ele usou o barco de Pedro para fazer aquele sermão. Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pego nenhum peixe. A palavra do Senhor vem dizer que Cristo curou muita gente ali na margem. Na margem, na margem. Aí sabe o que acontece? Pedro está lá, cansado, a noite inteira, com sono, prestou atenção no sermão. E agora todo mundo começa a ser despedido e ir embora para suas casas. E eu acredito que Pedro pensa assim: poxa, passei a noite inteira, ainda prestei o barco para ele, e ele curou um monte de gente, fez nada para mim. Mas sabe o que é interessante? Que Deus, conhecendo o coração de Pedro, leia as escrituras, conhecendo o coração de Pedro, fala assim: Pedro, entra no teu barco, vai para o fundo. O que eu tenho com você não é na margem, é no fundo. Você está esperando que eu traga peixe aqui na margem para você? Não, Pedro, entra no teu barco e vai para o fundo. Quando ele chega lá no fundo, ele fala assim: ei, Pedro, agora joga do lado direito, vai lá, joga agora. Você está entendendo, igreja? Tem coisas que você não viveu ainda por sua culpa. É porque você não sai da margem, é porque você não sai do comodismo. Deus quer fazer, Ele quer fazer, Ele está prontinho para fazer. Só que Ele não vai fazer enquanto você não entender que não é na margem com você. Algumas coisas com você é mais profundo. Algumas coisas com você é parar de ver televisão, Netflix e é joelho dobrado. Ei, Deus só dá responsabilidades maiores para quem Ele tem algo muito profundo. Deus não vai cobrar coisa pouca de quem é qualquer um, não. Eu vou expor para você uma particularidade da minha vida. Às vezes eu estou lá em casa, sozinha, porque eu moro sozinha. Afinal de contas, enfim, várias questões, eu moro sozinha. E às vezes eu estou lá em casa, e aparece um convite para mim, coisa rara. Rara alguém me chamar para fazer alguma coisa. Mas eu entendo que até Deus está nisso. Então não reclame quando você se sentir solitário.
O período da solidão, vou te falar uma coisa, é o período mais maravilhoso para você mergulhar em Cristo. Aí eu estou lá, aparece um convite, vamos fazer tal coisa, vamos comer tal coisa, e eu estou doida para ir. E eu vou lá e começo a me aprontar para ir. Diante de Deus, eu não estou falando isso para me vangloriar. Quando eu estou me arrumando, eu já vou sentindo o Espírito Santo tentando me convencer a ficar. Não é porque Ele não quer que eu vá, não é porque está me livrando, não é porque vai acontecer um acidente, não, não, não. É porque quando Ele quer falar conosco, é necessário renunciar até coisas permissíveis, até coisas que não são pecado. Quando Deus tem algo íntimo para nos revelar, você vai ter que abrir mão até de coisas que não tem erro nenhum, mas que merecem ser renunciadas pela intimidade. Então, por favor, saia do raso. A proposta de hoje é saia do raso, chega de mesmice, chega de andar se escorando, cambaleando. Que evangelho que é esse que você carrega? Parece que você carrega um Cristo morto, não um Cristo ressurreto, não um Cristo glorificado, poderoso, o todo que pode todas as coisas. Nós cantamos aqui, Ele é o grande eu sou. Ele diz eu sou porque eu sou, cabe em tudo que te falta. Ei, você está com uma enfermidade, Ele fala eu sou a cura. Você está sem saída, Ele fala eu sou o caminho. Você está vivendo de mentira, Ele fala eu sou a verdade. Você está quase morrendo, Ele fala eu sou a vida. Ei, Ele é o eu sou encabe em tudo. Eu sou se encaixa em tudo. Podem louvar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.
Será que você já parou para pensar que esse encontro com Jesus não necessariamente pode ser no arrebatamento? Se você morrer antes, você vai orar face a face. A questão não é quando, é que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E nós precisamos desejar isso. Não estou falando para você desejar a morte, não é isso. Eu estou falando para você ter uma intimidade com Ele, ao ponto de, independente da partida ser antes ou depois, você tem a certeza, a convicção de quem vai te receber no portão. O Senhor não quer mais, não quer mais, não quer mais que você fique atarefada, enfadado com tantas coisas. Ele só quer você perto dele, mais nada. Ele só quer você com ele, mais nada, mais nada, mais nada. Mais nada, igreja. Ele só quer o teu amor, ele só quer ser amado por você e mostrar ainda mais amor por você. É só isso, não é nada mais. Ele não quer o teu dinheiro, ele não quer nada que você tem. A única coisa que ele quer de você é o teu coração por completo. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as suas forças. É por completo, é completo, é inteiro. É só isso. É só isso, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, venha trazer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, um desejo incontrolável, uma sede, uma fome insaciável aos corações que me ouvirem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nas pessoas que estão na casa deles, Pai, por algum motivo, Senhor, Tu és o Deus que não tem barreiras. O espiritual não tem barreira, não tem mídia, não tem parede, não tem nada. O espiritual acontece aqui e agora. Então, em nome de Jesus, Pai, rasga os céus lá dentro da casa deles também. Mostra para eles que Tu és Deus. Mostra para mostra para essa pessoa, Senhor, que aquilo que ela tem passado, Pai Celestial, é porque o Senhor deseja trazê-la mais para perto. Trazê-la mais para perto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É aceitar a Cristo. A Cristo. Se nós tivermos alguém, eu gostaria que você levantasse a sua mão, uma das suas mãos. Ou se nós temos alguém aqui no nosso meio que precisa fazer uma restauração de aliança. Você se magoou com Cristo. Se você estiver aí na sua casa, é só escrever nos comentários aí: eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu aceito a reconstrução da aliança com o Senhor. Eu volto para Cristo no dia de hoje. Se você quer voltar para Jesus porque você achou que Ele te deve alguma coisa, porque algo não aconteceu, porque você ficou magoado, entristecido com o Senhor, este é o momento de você voltar. E é voltar para Cristo, não para o sistema, não para a igreja, é para Cristo, porque com Ele as demais coisas acontecem. Se você estiver aí, só levantar suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Espírito Santo, continua reinando, continua fazendo, continua se movendo neste lugar, Pai, e que Teu nome seja glorificado desde agora e para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia.